Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. Finalmente, Lula consegue superar Bolsonaro em um dos mais, se não o mais importante quesito numa eleição eleitoral. Muitos prestam sempre muita atenção na questão de quem tem mais possibilidade de votos, quem tem mais apoio popular. Mas um quesito que muitas vezes é ignorado é quem tem mais rejeição. Ou seja, quando se faz a pergunta em quem você não votaria de jeito nenhum, normalmente o primeiro colocado nesse quesito é justamente o que tem menos chances de ser eleito por não saber mais onde buscar mais votos, chegar no teto. Bom, nesse quesito, pela primeira vez, uma pesquisa feita pelo Datafolha, que já é notoriamente conhecido por fazer pesquisas que favorecem o Lula, trouxe um resultado que com certeza acabou com o final de semana da facção criminosa do PT lá em Brasília. Lula supera Bolsonaro. Mas antes de mostrar, vamos lembrar um detalhe, tá? Nós temos aí Bolsonaro, que está sendo investigado, julgado por odiar a democracia, por tentar dar um golpe de Estado, a imprensa batendo nele todos os dias. Ninguém foi tão espancado pela imprensa quanto Bolsonaro na história do Brasil. E sai a pesquisa, está na cadeira presidencial com toda a máquina, Sidônio, gastando bilhões para melhorar a sua imagem, e o resultado é esse. Datafolha, Lula 46% e Bolsonaro 43% lideram rejeição. Índice de Tarcísio é 15%. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Em primeiro lugar, como vocês podem ver, está Lula, com 43%. Em segundo lugar está Bolsonaro, com 43%. Mas por que isso é importante? Bom, Lula tem a imprensa o defendendo diariamente. Bolsonaro tem todo o sistema, a imprensa, os doutrinadores de sala de aula, a lacrosfera, todo mundo batendo. E a justiça querendo prender ele a qualquer custo. E aí vem o filho do Bolsonaro com 32%, Flávio Bolsonaro com 31%, Michele com 30%. Então aqui está a família Bolsonaro, rejeição bem mais baixa. Haddad, que seria o novo presidenciável do Lula, mas que depois desse escândalo do Pix e do INSS não tem a menor chance. Aí vem Ratinho, Romeu, Ronaldo Caiado e Tarcísio aqui embaixo com 15%. O fato de Lula ter superado Bolsonaro em rejeição é, sim, impressionante. E volto a dizer, Bolsonaro está sendo espancado pela imprensa todos os dias, o Lula protegido. Lula tem uma máquina de bilhões e bilhões que ele está usando para poder levar a sua aprovação e não consegue. Paralelo a isso, eu vou te falar agora de um outro quesito. Este, sim, todos reconhecem como sendo o mais importante para a reeleição de um cargo no executivo, prefeito, governador ou presidente. O fato determinante que diz se uma pessoa vai ser reeleita ou não é como está a economia e a perspectiva da população de que a economia vai melhorar ou piorar. E aí, meu amigo, esta que é a bomba que o Lula não estava aguentando esperando. Quase metade dos brasileiros diz que a economia piorou nos últimos 6 meses. Vamos dar uma olhada no gráfico em questão. Tá aqui, ó. Percepção. Cadê a porcaria do trem? Aqui. Percepção da economia. Pronto. Percepção da economia. Percepção da população sobre a situação econômica no país nos últimos 6 meses. Vamos lá. Em setembro de 2023, Lula, 23%, acreditava que a economia estava indo mal. 29%. Hoje nós somos 49%. Olha esse númerozinho aqui, ó. 49%. Isso é metade da população acredita que a economia piorou. E quem fez a economia piorar? O Lula. Apenas 23% acredita que a economia melhorou. E para 26% está igual. Então nós temos aqui, meus caros amigos, se somar os dois aqui, ó, os dois, 26 dá 49, dá o valor dos que acreditam que a economia piorou. Esse valor que vocês estão vendo, até fazer um aumento aqui, ó. Esse gráfico aqui, há um ano da eleição, é mais um desses gráficos que eu falo que deixa Lula inelegível. Metade da população acha que a economia piorou. E lembrando, para a maioria do povo brasileiro, que não acompanha a política no dia a dia, eles não estão preocupados com falas do Lula, as gafes internacionais, as besteiras que a Janja fala, eles não estão preocupados com o IOF, eles estão preocupados
se eles vão conseguir comprar janta, pagar a escola dos filhos, comprar roupinha para o filho, botar gasolina no tanque do seu carro. E para essas pessoas o Brasil piorou. Em todos os aspectos. Não tem cervejinha, não tem picanha, não tem nada, não tem viagem, não tem roupa. Não conseguem mais manter o mesmo padrão de vida que tinha na época do Bolsonaro. Por isso, a maioria responde que acha que o governo Bolsonaro foi melhor que o governo Lula. E o sistema só sobrou uma coisa a fazer: prender Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro pudesse ser candidato, ele vai ganhar sem precisar fazer campanha. A campanha que o Bolsonaro precisa foi o Lula que fez, e está aqui, ó. Metade da população acredita que a economia piorou e, como eu disse no início, a rejeição do Lula hoje é maior que a rejeição do Bolsonaro. Lembrando, o sistema tentando melhorar a imagem do Lula e o sistema tentando destruir a imagem do Bolsonaro. Por isso que eles precisam, nesse caso, censurar as redes sociais. No vídeo, em análise, Gustavo Gayer realiza uma crítica contundente e extremamente pertinente ao governo Lula, revelando dados preocupantes que não apenas desconstroem a propaganda governista, mas também demonstram a resiliência do ex-presidente Jair Bolsonaro diante de uma máquina pública e midiática inteira voltada contra ele. Os pontos levantados por Gayer mostram com clareza os motivos pelos quais cresce o sentimento de rejeição à gestão petista, mesmo com todos os recursos do sistema em sua defesa. O ponto central do vídeo é o dado da pesquisa Datafolha. Aponta, pela primeira vez, Lula superando Bolsonaro no índice de rejeição eleitoral. Isso é simbólico e devastador para a esquerda, especialmente considerando o cenário Bolsonaro, mesmo sendo alvo de uma perseguição judicial sem precedentes, de linchamento midiático diário, e sendo tratado como inimigo da democracia. Ainda assim mantém uma rejeição inferior à de Lula, que conta com o apoio maciço da grande imprensa, das universidades, de artistas militantes e de uma máquina estatal bilionária. Gayer enfatiza com razão que a rejeição elevada torna quase impossível a viabilidade eleitoral de um candidato, pois significa que ele atingiu seu teto e dificilmente conseguirá angariar novos votos. Portanto, o crescimento da rejeição a Lula não é apenas um dado negativo, é um alerta vermelho para o PT e seus aliados, pois indica que, mesmo com toda a proteção do sistema, a população está acordando para a realidade do fracasso lulista. Outro ponto fortíssimo da análise é o dado sobre a percepção da economia. Segundo o Datafolha, 49% dos brasileiros acreditam que a economia piorou nos últimos 6 meses, e apenas 23% sentem alguma melhora. Isso desmonta a narrativa oficial de que o país está crescendo, voltando à estabilidade ou no rumo certo. A verdade é outra. O brasileiro comum sente no bolso a destruição econômica promovida por Lula, e isso reflete diretamente na queda de sua aprovação. Gayer acerta também ao lembrar que o cidadão médio não acompanha a política de maneira técnica. Ele quer saber se vai conseguir pagar as contas, encher o tanque, comprar comida e cuidar da família. E nesse quesito, o governo Lula fracassou em todos os aspectos, destruindo expectativas, reduzindo o poder de compra e fazendo com que a promessa da picanha e cerveja virasse piada nacional. Além disso, Gayer alerta para um cenário perigoso: a tentativa de censurar as redes sociais como única forma de conter a ascensão da direita e o descontentamento popular. Ele denuncia que se Lula não conseguir competir de forma limpa, a alternativa do sistema será tirar Bolsonaro do jogo, por meios judiciais. Essa constatação mostra o grau de desespero da esquerda, que, mesmo com todos os mecanismos institucionais em mãos, não consegue convencer o povo de que Lula é melhor do que Bolsonaro. Ao final, Gustavo Gayer sintetiza aquilo que milhões de brasileiros já percebem: a única coisa que pode impedir Bolsonaro de vencer em 2026 é a sua prisão. Caso contrário, ele vencerá sem sequer precisar fazer campanha, pois Lula está fazendo a propaganda negativa por ele
menos com inflação, desemprego, insegurança e desgoverno.